como seriam as últimas encarnações da alma antes de tornar-se espírito puro. Não dá para a gente imaginar o que é isso. Como não dá para a gente imaginar o começo. Como é que a alma começou o seu processo de evolução. Aliás, aí vem agora o educador Kardec. Aliás, isso pouco importa. Ou seja, essa questão é muito boa para o raciocínio filosófico, é muito boa para a gente aprender a usar de lógica, mas cá entre nós isso pouco importa. Pois tal conhecimento em nada nos adiantaria. Imagina você saber que você passou por tal experiência, viveu tal escola. Bom, o importante é a experiência adquirida, o conhecimento adquirido. Por isso que a natureza é tão sábia que a gente esquece. Vocês se recordam das primeiras aulas que tiveram lá na pré-escola? Quase nada. Mas é relevante recordar que naquele dia você chorou quando a professora perguntou seu nome? E você, eu me lembro que isso aconteceu comigo, o primeiro dia que eu tenho isso na memória. O primeiro dia que entrei na sala de aula, eu nunca esqueci. A professora perguntou, qual é o seu nome? Eu chorei. Meu nome devia ser Choro. Eu chorei, abri. Isso é uma coisa que eu me recordo. O primeiro dia de aula, qual o seu nome? Mamãe. Pronto. Mas é absolutamente inútil você lembrar dessas fases todas que você passou. O que é importante? É o que você já tem hoje de conhecimento, de sentimento. Então, pouco importa saber se eu demorei 1000 vidas passando por lá, adquirindo o livre-arbítrio. O importante é o que eu já conquistei, o que eu sou hoje. Não somos perfeitos, eis o que é positivo. Sabemos que nossas imperfeições são o único obstáculo à nossa felicidade futura. Assim, estudemo-nos a fim de nos aperfeiçoarmos. De novo, a preocupação com aquilo que interessa. Aliás, eu brinco, Kardec sempre levanta essas questões e a gente não presta atenção. Sempre ele levanta as questões. Vamos nos preocupar com aquilo que nos interessa. Isso a gente não quer saber. A gente fica preocupado demais com questões irrelevantes. Mas as questões mais graves de nossas existências parece que a gente não dá muita importância. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sadiamente o bem e o mal. Isso é fato, gente. Todos nós que estamos aqui presentes, os ouvintes da TVC, todos os habitantes do planeta já estão sabidinhos do que é certo e que é errado. Então, já estamos muito bem conscientes de nossos deveres e nossas responsabilidades. É isso que importa. O que vamos fazer daqui para frente, com o nosso livre-arbítrio, o uso que fazemos, isso é que importa. Entender o passado, o que levou a isso? Isso é irrelevante. E é também desse ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, porque não mais se pode dizer o que dizia Jesus. Perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Será que essa frase poderia ser dita para a gente? Será que a gente não sabe o que a gente faz? Então é isso que importa. Este conhecimento que eu já tenha do que eu poderei fazer daqui para frente. É isso que eu deveria concentrar a minha atenção. E não tentar entrar em questões que podem ser interessantes do ponto de vista intelectual, do ponto de vista lógico, do ponto de vista do bom senso, mas que serão pouco relevantes para a minha existência, para a minha felicidade. É por isso que a maioria dos espíritos esquecem as primeiras vidas, porque elas são pouco relevantes para o seu progresso. Para que me deter naquilo que não serve para nada? Para quê? Qual a utilidade disso? E muitas vezes a gente se preocupa muito com isso, a gente dá muito valor a detalhes irrelevantes. Isso é uma forma de fuga. Isso é uma forma de fuga. Quando a gente se detém naquilo que é inútil e irrelevante, a gente foge daquilo que nos compete realizar. Muitas vezes nós usamos esses mecanismos de fuga, nós não queremos encarar o problema para enfrentá-lo. Então a gente fica com distrações, com fugas, que tudo bem, pode desenvolver um pouquinho a inteligência, o progresso intelectual ocorre sempre, vai fazer com que a gente reflita um pouco melhor, tudo bem, veja o belo exercício que Kardec fez aqui de análise desse texto, desta proposta do leitor. Claro que teve uma utilidade intelectual, aprendemos um pouco mais de lógica, refletimos um pouco mais, mas o que nos interessa é o que estamos fazendo com nossa responsabilidade moral,
O que estamos fazendo com o livre-arbítrio uma vez já conquistado? Uma vez que já somos livres, já temos consciência de nossos deveres, o que estamos fazendo com isso? É daqui para frente é que vale a pena. Então, aí está um grande exemplo de análise de uma questão do leitor, que é muito importante a gente considerar. E agora eu vou entrar, ainda nesses 30 minutos que faltam, no mais um exemplo muito importante que Kardec aborda sobre a doutrina espírita, que é um tema que está ligado diretamente a esse. Por isso a nossa escolha de colocá-lo aqui. Enquanto um trata das primeiras encarnações, esse vai discutir um problema muito sério, da perfeição dos seres criados. Fomos criados simples e ignorantes. Por que não fomos criados já perfeitos? Aliás, a gente às vezes gostaria disso, né? A gente, quando criança, quando adolescente, por que todos nós já não nascemos ricos, né? Quem é que não pensa assim? Por que todos nós já não nascemos inteligentes, já não nascemos prontos? A gente adoraria, se eu nascesse prontinho, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, sabendo tudo, né? Essa é uma pergunta que faz todo sentido que a gente levanta. Por que não fomos criados prontinhos, acabadinhos, perfeitos, sem nenhum defeito? Quem sabe o mundo, já que a gente não vai ter esse trabalho de chegar lá, fica parecendo aquelas piadas jocosas que o pessoal conta do sujeito que está pescando, né? Passa o dia pescando ali, aí um indivíduo, um empresário, chega, mas meu amigo, você está aqui pescando, por que você não vai trabalhar, fazer alguma coisa? Mas para quê? Para você ganhar dinheiro, mas para quê que eu vou ganhar dinheiro? Para que no fim você aposentar, você poder pescar? Mas o que eu já estou fazendo agora? É aquela brincadeirinha, quer dizer, se eu já estou fazendo qual é o objetivo que nós vamos caminhar para chegar à perfeição, por que já não fomos criados perfeitos? Não é a questão que a gente faz. Porque todo esse trabalho de bilhões de anos, para chegarmos ao estado de espírito perfeito. Porque Deus já não economizou esses bilhões de anos e já no estalar dos dedos já nos fez perfeitos. Então essa é uma questão que a gente formula. A nossa sede de curiosidade, de tentar entender os desígnios de Deus. É curioso, né? A gente tem essa vontade, né? De entender a natureza. Isso é muito importante. Isso nasce, daí que desenvolve a ciência, daí que desenvolve a filosofia. É muito importante a curiosidade, o querer saber. Mas esta é uma questão interessantíssima que Kardec vai analisar. Por vezes, pergunta-se se Deus não teria podido criar os espíritos perfeitos para lhes poupar o mal e todas as suas consequências. Já fizeram essa pergunta, não? Tem hora que dá vontade, né? Principalmente quando você está assim num dia muito melancólico, um pouco triste, chateado, fala, meu Deus, todo esse trabalho, por que a gente já não veio prontinho? Bom, o que é importante, mais do que a pergunta, é a análise feita por Kardec, o seu bom senso, a sua maneira de refletir. De novo eu digo, nós já aprendemos muito mais por esta análise, pelo método que ele emprega em analisar, do que propriamente pelo conteúdo. Para que a gente vá aprendendo a refletir, a fazer a leitura da sua proposta. Sem dúvida, Deus o teria podido. Se você pergunta, por que Deus não poderia? Claro que ele poderia ter feito. Pois se ele é onipotente, ele pode fazer o que ele bem entende. Pois é todo poderoso. Então, claro que ele poderia ter feito. Pois ele é todo poderoso, então é a lógica elementar. Se eu digo que alguém é onipotente e pergunto, ele pode fazer tal coisa? Essa pergunta não faz sentido. Se eu já disse que ele é onipotente ou todo poderoso, ele pode. Então a resposta, claro que ele pode. Mas quando o indivíduo pergunta por que, ele não quer saber apenas que Deus pode, ele quer saber por que ele não fez assim, já que ele poderia. Então, na verdade, por trás da pergunta há uma provocação à divindade. Se o senhor poderia, por que o senhor não fez? Então, há nessa pergunta um pouco de reclamação. Né? No fundo, a gente está escondendo uma reclamação, uma queixa. O senhor poderia e não fez. Então, por isso a pergunta faz sentido, nós vamos ver, provavelmente não vou conseguir trabalhar o texto todo aqui, nesses 30 minutos, não vou. Então, já vou adiantar para vocês que o texto é belíssimo, mas não vai ser possível trabalhar até meio-dia, mas eu quero entrar para a provocação, porque eu lembro que isso aqui é uma espécie de novela, né? Eu aprendi com as novelas, que a gente tem que provocar a beça para que o capítulo seguinte possa ser assistido. Uma novela que, no primeiro capítulo dela, ela não deixa nada provocante para os capítulos seguintes,
virou filme, onde tudo acaba ali, né? E hoje o pessoal do cinema está aprendendo isso com os filmes também, né? Você assiste o filme, tem o 1, o 2, o 3, né? Para que o indivíduo possa ser provocado a assistir o seguinte. Então, vocês também, veja que eu estou aprendendo com as novelas. Julgou mais útil que fosse de outro modo. Deus achou que fosse mais útil de outro modo. Então, vamos tentar fazer um exercício para entender esse outro modo, né? Não pertence aos homens prescrutar seus desígnios, e ainda menos julgar e condenar as suas obras. Imagine, a gente considera Deus todo-poderoso, justo, e a gente ainda quer questionar a sua justiça? É um pouco meio tolo, né? Ou então, eu não considero Deus justo. Ou seja, essa minha atitude de reclamação, ela entra em choque com a minha própria ideia de Deus. Se eu faço a ideia de um ser perfeito, de um ser justo, todo-poderoso, questionar as suas atitudes é uma ideia meio maluca, né? Ou ele é ou não é justo? Ou ele é ou não é sábio? Ou ele é ou não é perfeito? Se ele é perfeito, não faz muito sentido questionar. A gente poderia parar a resposta aí. Mas, claro, de novo, quem se queixa, quem reclama, embora a contradição da queixa e da reclamação com a própria ideia que ele faz de Deus, mostra que ele não está levando a ideia de Deus tão a sério. Ele tem uma ideia de que ele é perfeito, de que ele é justo, mas ele ainda se atreve a achar falhas na sua obra. Tudo bem. Então, o que nós vamos fazer? Procurar satisfazer essa nossa contradição, no sentido de, vamos dar alguma ideia, vamos ajudar você a entender que não parece ser injusto, não. Ou seja, a gente vai tentar fazer um exercício de mostrar que, embora ele não nos tenha criado perfeitos, a forma como ele nos criou é justa e é maravilhosa. Ou seja, é um exercício de tentar fazer aquilo que a gente já sabe desde que começou, de que ele é justo. É um exercício de tentar enxergar a sua justiça. É isso que a gente vai tentar fazer, e por isso Kardec se debruça sobre esse texto, gastando muitas páginas da Revista Espírita sobre esse tema. A preocupação de mostrar que esse caminho de espírito imperfeito, caminhando com lei do progresso, é um caminho justo, adequado e muito inteligente. Deus, sem julgar e condenar, desde que ele não pode, quer dizer, ele, o homem, não pode admitir Deus sem o infinito das perfeições, sem a soberana bondade e a soberana justiça, desde que tem sob os olhos incessantemente provas de sua solicitude pelas suas criaturas, deve pensar que essa solicitude pelas suas obras não podia ter faltado na criação dos espíritos. Então, eu podia raciocinar, sim, se a minha ideia de Deus contempla um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus bom, obviamente, se ele escolheu nos criar deste jeito que nos criou, esta escolha tem que ser justa, tem que ser boa, tem que ser correta. Então, eu tenho que começar com esse ponto de partida. E agora, o que eu vou fazer? O exercício de ver que, de fato, essa escolha parece justa, parece correta e é adequada. Aí ele vai começar agora a tentar explicar como se dá esse processo de criação e que ele, de fato, é um processo justo. Na Terra, o homem é como a criança, cuja visão limitada não vai além do estreito círculo do presente e não pode julgar da utilidade de certas coisas. Em geral, a gente julga a utilidade de uma coisa pelos seus efeitos imediatos, por aquilo que ela produz. Então, a gente, por exemplo, quando a gente julga a tempestade, para citar um exemplo, a gente, nossa, a tempestade é algo horrível. Ela destrói casas, ela destrói prédios, ela destrói vidas. Nós julgamos por seus efeitos imediatos, mas quando nós pensamos de uma forma mais global, mais ampla, sem as tempestades, o planeta não sobreviveria. A renovação da atmosfera, da natureza. A tempestade faz parte de um fenômeno natural fundamental para o equilíbrio ecológico do planeta. Mas a gente não pensa assim, porque a tempestade destruiu minha casa. Então, a minha visão de presente estreita não me faz ver utilidade numa tempestade. Não. Tempestade, para mim, destruiu a minha casa. Acabou com 30 anos de trabalho, perdi tudo. Então, esta visão me faz ver na tempestade apenas alguma coisa ruim, que não deveria existir, porque a minha visão é estreita no tempo. A minha visão de utilidade está fixada num lapso de tempo muito curto dos meus interesses,
que foram, naquele lapso de tempo, contrariados. Então, eu considero isto absolutamente injusto. Então, esta maneira de ver as coisas num tempo muito curto me faz, às vezes, não entender o processo evolutivo. Deve, pois, inclinar-se ante o que ainda está além do seu alcance. Contudo, tendo-lhe Deus dado a inteligência para se guiar, não lhe é defeso procurar compreender, parando humildemente no limite que não pode transpor. E aí vem um raciocínio que é muito importante. Claro que, sendo eu inteligente, eu devo buscar entender. Vai chegar algum momento que eu vou encontrar dificuldades, limites para esta minha capacidade de compreensão. Nós acabamos de dar o exemplo com as primeiras vidas da alma. Eu tento entender, é natural que eu tente entender, mas tem um momento em que eu não consigo levar o entendimento até onde eu gostaria. Nós vamos perceber que aqui também é assim. Nós vamos crescer, desenvolver bastante a ideia, mas vai chegar no momento em que eu não consigo transpor. Algumas coisas vão ficar ainda difíceis de eu entender. É natural. São os limites que eu consigo levar à minha razão. Isso ocorre em todas as ciências. A gente sabe os limites a cada passo. É claro que a intenção da ciência é sempre transpor certos limites, ir além. Isso é um ideal da inteligência, mas a cada vez que eu transponho, eu percebo que novos limites aparecem. E eu sou obrigado a dar uma parada estratégica provisória. Aí eu desenvolvo um pouco mais, dou um novo avanço, para que novos limites sejam estabelecidos. Esse é o problema do avançar. É um avançar que, de vez em quando, para em alguns limites, para depois retomar mais adiante, para que novos limites sejam estabelecidos. Sobre todas as coisas mantidas no segredo de Deus, no sentido de que são coisas que escapam à nossa capacidade de compreensão, não pode estabelecer senão sistemas mais ou menos prováveis. É o que acontece com as filosofias, que tentam entender de uma forma completa Deus, o homem e o universo. A gente acaba estabelecendo um sistema, uma teoria. Aí vem outro filósofo, estabelece outro sistema, outra teoria. E a gente não sabe com qual deles fica. Porque são propostas que não podem ter uma solução definitiva. Como eu não tenho solução definitiva, eu me dou ao luxo de ficar criando sistemas. Para julgar qual desses sistemas mais se aproxima da verdade, há um critério seguro, que são os atributos essenciais da divindade. Então, o que vai propor Kardec, para que eu possa analisar esses sistemas, eu vou dar uma estratégia. Mas essa estratégia vai apenas julgar qual os que mais se aproximam da verdade, não os que são verdadeiros. Esse é um problema. Quando você vai estabelecer um critério, um método de análise, infelizmente esse método de análise não é por si só suficiente para dar uma resposta definitiva. Mas com esse método de análise que ele vai propor, que é o método dos atributos da divindade que nós vamos estudar aqui, que é muito importante, você consegue jogar muitos sistemas fora. Mas alguns sobrevivem. E você não consegue chegar a um único sistema. Você sempre pode ter alguma dúvida. Então, você não consegue resolver a questão em definitivo, mas consegue jogar muitas loucuras no lixo. Então, por isso vale a pena aplicar o método. É como se você tivesse que separar numa cesta de laranja, um método para separar as laranjas azedas das doces, que você consegue separar 95% das laranjas azedas, você consegue jogar fora, mas vão ficar 5%. Então, de vez em quando, uma laranja que você vai pegar não vai estar doce, mas você já conseguiu jogar 95% das azedas fora. Então, o método é útil, ele é aproveitado, mas ele não vai poder garantir para você, qualquer laranja que você pegar, esta vai estar necessariamente doce. Não, porque o método não consegue separar todas as verdades de todas as falsidades, de tal maneira que as falsidades fossem todas jogadas no lixo. Por isso que a verdade sempre se coloca para nós como meta. A verdade, como meta. A gente vai num processo de aproximação dessa meta. A gente poderia dizer, sendo um pouco mais místico, menos filosófico, dizer que a verdade coincidiria, num certo sentido, com a própria divindade, ou com a perfeição do espírito. Ela só poderia ser alcançada num estado de espírito puro.
Então, enquanto eu caminho para lá, o meu processo é sempre aproximativo da verdade, mas nunca definitivo em termos de verdade. Por isso a gente constrói teorias, hipóteses, sistemas. Então, o que Kardec vai propor agora é um critério de análise de teorias, de sistemas, que nos ajudam a jogar muitas loucuras fora, muitas laranjas azedas para fora do balaio, mas vão ficar algumas ainda azedas junto com as doces. Então, o critério último, definitivo, talvez só seja atingido no estado de espírito puro. De novo, nós estamos postergando as respostas definitivas. Mas ainda bem, né? Porque eu podia dizer pior, dizer nunca você vai chegar. Então, postergar até o estado de espírito puro é melhor do que dizer nunca será possível. Aí você fala, mas vai demorar muito. O que é o tempo? Depois que eu chego ao estado de espírito puro, quanto tempo eu tenho pela frente? Quanto tempo eu tenho pela frente depois que eu chego no estado de espírito puro? A eternidade, todo o tempo do mundo. Então eu vou demorar um tempo, 1 bilhão de anos? É muito chão pela frente, mas depois que eu chegar, o que eu terei pela frente? Muito mais chão ainda. Eu terei a eternidade pela frente. Então postergar não é uma atitude ruim, porque postergar pode ser simplesmente da lei natural.